anda por São Paulo percebe logo que esta é uma cidade de imigrantes. Vindos de diversos países, milhares deles se estabeleceram e prosperaram por aqui. O que muita gente não sabe é que durante uma década, alguns deles foram vistos com desconfiança pelo governo. Na primeira metade do século XX, italianos e portugueses eram alvo de vigilância do temido DOPS, Departamento de Ordem Política e Social. O DOPS não existe mais, mas seus arquivos foram preservados. É o caso dos milhares de prontuários sobre imigrantes investigados naquela época, e que agora são objeto de pesquisa de um time de professores do Mackenzie. O projeto está gerando um banco de dados baseado nas fichas de mais de 17 mil imigrantes investigados entre os anos 20 e 40 em São Paulo. Nosso repórter Marcelo Dias foi conhecer melhor este projeto que está resgatando um pedaço importante da nossa história. Para isso, ele se encontrou com o professor Hecker, líder do projeto, no Memorial da Resistência, local onde, em tempos mais sombrios, funcionava o DOPS. Lá dentro, é possível ter uma ideia de como funcionava a antiga Polícia Política de São Paulo e ver algumas celas onde prisioneiros eram mantidos. A documentação que nós temos no DOPS nos permite entrar na vida dessas pessoas, reconhecer até mesmo aquilo que ocorria dentro das casas, as conversas, enfim, toda esta ideia de recuperar um cotidiano da vida dos imigrantes, que é muito importante. Para entender por que o governo estava interessado em investigar imigrantes, é preciso voltar no tempo. Tentava se reorganizar após a Primeira Guerra Mundial. Era um momento de grande efervescência ideológica. E o Brasil não ficou de fora. Havia uma quantidade muito grande de projetos ideológicos disputando o movimento operário. Então, ao lado de comunistas, havia socialistas, republicanos, havia sindicalistas revolucionários, e todos esses estavam presentes na colônia italiana e na colônia portuguesa. O DOPS surgiu em 1924, justamente para garantir a segurança institucional de governos sustentados pela oligarquia da época. Um órgão que, ao longo das décadas seguintes, seguiu uma política de desconfiança em relação à sociedade civil. Era uma época em que o mundo se preocupava com o surgimento de líderes que sonhavam em propagar suas ideologias pelo mundo. Essa década de 30 é uma década também do nascimento do movimento fascista internacional, e que no Brasil, justamente na colônia italiana, tem uma expressão muito forte. É o que explica o professor Vittorio Capelli, da Universidade da Calábria, na Itália. O fascismo cerca de organizar as comunidades italianas. O fascismo procurou organizar as comunidades italianas em toda a América e obteve algum sucesso justamente no Brasil. Os italianos passaram a vir organizados politicamente, porque Mussolini, porque o fascismo procurava fazer das comunidades italianas instituições que fossem embaixadoras da Itália fascista no mundo. I rappresentanti dell'Italia fascista nel mondo. O DOPS se empenhava em uma guerra interna contra os possíveis inimigos do governo. E foi assim que italianos e portugueses viraram alvos dos agentes. O estrangeiro era bastante perigoso do ponto de vista das classes dominantes, porque ele podia trazer, junto com a sua bagagem, um projeto de sociedade que ele trouxesse a ideia da Europa, de aquilo que se chamavam ideologias exóticas, não é? Como, por exemplo, um projeto de democracia socialista.
Hoje pode parecer estranho imaginar estrangeiros como potenciais inimigos do Estado. Afinal, o Brasil moderno foi construído com a ajuda deles. Para conhecer melhor essa história, nosso repórter visitou o Memorial do Imigrante, localizado no local onde funcionava a antiga hospedaria do imigrante, aberta em 1887. Quem recebeu a nossa equipe foi Ana Leitão, diretora executiva do museu. Após uma política mesmo do Estado de São Paulo de promover a imigração, eles começaram a chegar massivamente. Então essas hospedarias não eram suficientes. Então sentiu-se a necessidade de construir uma hospedaria para receber essa grande quantidade de imigrantes. A hospedaria recebeu pessoas de 76 nacionalidades diferentes. Nos séculos 18 e 19, muitos deles vieram principalmente para substituir a mão de obra escrava. Mas logo chegaram os comerciantes e artesãos, mudando o perfil da imigração. Eles começam a vir e começam a desenvolver serviços na cidade, né? Então, os seus pequenos negócios, eles trazem tecnologia própria, trazem conhecimento. Mas para o DOPS, alguns traziam mais do que tecnologia. Na medida em que, por exemplo, o sujeito entrava no país e queria pedir algum tipo de documento ao Estado, ficava registrado nesse prontuário. Mas, sobretudo, se ele se mostrasse subversivo, segundo o pensamento das elites da época, ali eram registradas, por exemplo, a sua participação em sindicato, algum tipo de manifestação política que tivesse. Nem todos os registros eram de crimes políticos. Qualquer atividade que atentasse contra a ordem social ou econômica era motivo de investigação. O português que aumentasse o preço do pão poderia ser investigado pela polícia e lá dentro do prontuário se colocava um documento. Para ver de perto esses documentos, o nosso repórter acompanhou o professor Hecker até o Arquivo do Estado de São Paulo, órgão que recolhe e preserva toda a documentação pública do Poder Executivo, além de outros documentos privados, como jornais, revistas e fotos. É possível até encontrar documentos de posse de escravos em meio a centenas de prateleiras. No nosso acervo permanente é aproximadamente 7 quilômetros lineares de documentação. Os arquivos do DOPS formam por si só um enorme labirinto de documentos diversos. Tocar nesses registros causa aquela estranha sensação que só objetos com peso histórico são capazes de provocar. Esses arquivos do DOPS chegaram aqui em 1991, recolhidos por ordem do governador. Foi uma grande comoção na época, o recebimento desse imenso acervo. Nós, desde o início, somos o acervo do DOPS mais aberto ao público, porque vários outros estados recolheram esse acervo e impuseram restrições de acesso. Para mexer nesses arquivos, uma equipe de alunos pesquisadores segue uma metodologia. Cada prontuário é aberto e o seu conteúdo é analisado. Os dados relevantes são classificados e anotados em uma ficha padrão que vai alimentar o banco de dados. Nós usamos luva para não danificar, para preservação do material, também porque eles usam remédios, antitraça no material.